Olá, meus amigos, voltamos para a nossa aula de revisão. Nós estamos nas considerações sobre a pluralidade das existências, né? Fazendo essa revisão sobre essas considerações do Kardec. E para isso a gente vai lançar uma pergunta para vocês para abrir a mente dentro dessa estrutura que a gente está construindo aqui. Por que alguns homens nascem grandes e outros pequenos, se todos nasceram na mesma ocasião? Por que uns nascem super inteligentes, outros nascem super burros, uns nascem com muitas habilidades, outros nascem todos desconcertados, não sabendo nem segurar nada? Por que as pessoas nascem tão diferentes se todas são criadas ao mesmo tempo, né? Considerando isso. Bom, aqui a gente volta para o que a gente estava falando na aula passada. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedidas a algumas corresponderá a essa parcialidade, escolher uma nasce bonita, outra nasce feia, uma nasce poderosa, outra nasce fraca, uma nasce forte, outra nasce débil, né? Corresponderá isso aí, essa parcialidade, né? Essa preferência de um ao outro, à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Por que ele daria para uns algo e tiraria dos outros, se ele nos ama igualmente? Bom, para pensar dessa forma, vamos admitir, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma. Não é? Se elas tiveram essas existências anteriores, tudo se explica. Pois ao nascerem, elas trazem o quê? Trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. Então, são mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para o corpo. Reuni em certo dia um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra, né, todos os dias precedentes ao em que os reunistes, né? Reúne, faz o seguinte, então reúne em certo dia, vamos colocar de novo. Você pega um dia e bota um monte de indivíduos de 1 ano a 80 anos juntos. E imagina que você coloca um véu, né, em cima deles. Você não pode vê-los, né? Você não pode ver ninguém. E que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Então você apaga todo mundo, eles estão ali, né? Mas você não distingue pela cara, pelo corpo, de qual a idade de cada um. Mas você acredita que todo mundo nasceu do mesmo jeito. Agora pergunta naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos? Uns são velhos e jovens outros. Uns são instruídos e outros ainda são ignorantes. Se, porém, tirando a nuvem, tira esse véu que você colocou, dissipa ele, apaga ele, que lhes oculta o passado, você vai voltar a saber que todos han vivido mais ou menos tempo, né? Tudo se vos tornará explicado, né? Então tudo vai ficar explicado porque você vai ver que um viveu mais do que o outro, um aprendeu mais do que o outro, teve tempo mais de fazer isso do que o outro. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas, né? Ele não criou as almas diferentes dentro das aptidões. Nós adquirimos as nossas aptidões, é nosso mérito. Por quê? Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema? Alguma suposição gratuita? Não. Né? Partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade de
aptidões, das habilidades e a desigualdade do desenvolvimento intelectual e moral. E nós verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Não é? Nenhuma teoria que a gente vai buscar explica isso. Somente a pluralidade das existências pode explicar esse fato. Será racional preferir-se as teorias que não explicam àquela que explica? À vista da sexta interrogação acima, que é a seguinte. A sexta interrogação é a seguinte, olha. Por que há selvagens e homens civilizados? Porque existe no mundo, ao mesmo tempo, homens que estão pilotando aviões e outros que ainda nem deixaram de usar o arco e flecha ou a seta, né? Ou a zarabatana, o que quer que seja, né? Por que há homens selvagens e civilizados no mesmo mundo? Por quê? Não é? Então vamos admitir, né, essa sexta interrogação acima. À vista dessa sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Hotentote é de raça inferior. Será? Perguntamos então se o Hotentote é ou não um homem. Se é porque a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica. Por que será? Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? Se Deus, não é, privou os Hotentotes desses privilégios, se Deus não deu privilégios aos Hotentotes, por que a gente tem que fazer com que ele seja cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo a doutrina espírita, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é este princípio mais conforme a justiça de Deus? Não é? Então, gente, vocês escolham o princípio que vocês acharem melhor para vocês. Dúvidas, perguntas, comentários, façam no nosso vídeo. A gente vai ficar muito feliz em recebê-los e às vezes a sua dúvida pode ser a nossa também, dos nossos colegas. Deixem o seu like. Se você gostou do vídeo, né? Claro, compartilhe se você acha importante que esse pensamento, essa filosofia seja divulgada por aí, não é? Que me ajuda muito. Espero que ajudem vocês também. Cliquem no sininho para receber notificações. E eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.